Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia. Mas tem que deixar a porta que eu vou fazer uma live agora, aqui, para não atrapalhar vocês lá dentro, tá bom? Obrigada. Eu estou em um encontro de famílias pastorais aqui no Goiás e eles estão começando agora também um momento com Deus e eu vou aqui com vocês para nós continuarmos estudando sobre Jesus. Bom dia. Me dá um minutinho para eu entrar no Google Meet. A internet aqui não é muito boa. Bom dia. Tudo bem? Pastor, só a hora que o senhor entrar, o senhor encosta, que eu vou fazer uma live ao vivo agora com o pessoal. Sim. Tá? Obrigada. Vocês vão ter que se acostumar com esse ar-condicionado ali. Feio. Mas é a única forma que dá. Aqui é o único lugar que a internet pega bem. Bom dia, queridos. Que alegria encontrar a sala cheia. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma oração. A internet aqui onde eu estou não está muito boa, mas nós vamos na confiança de que Deus vai abençoar para que consigamos ir até o final. Quem vai orar para nós, por favor? Por favor, irmã Dinair. Então tá, vamos orar. Pai querido nosso Deus, que está no céu, estamos reunidos em teu nome para estudar a tua palavra. O Senhor usa nós conforme o teu queria, a tua vontade, Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque tu sabe que nós somos falhos, fracos, pecadores, mas tem um Deus que está conosco, nos ajudando, nos orientando, um Deus de amor que amou tanto os seus filhos que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Isso é um privilégio, uma alegria estar reunido em teu nome. Vamos estudar mais uma vez, mais um pouquinho da tua palavra, Pai. Amém, Senhor. Cada um que está na sala, Pai, abençoa cada um e fala conosco na mente e coração. Que não seja só ouvinte, mas praticante. Ensinar as outras pessoas também, Senhor, o amor de Ti. Pai. Amém, Senhor. Agradecemos porque não haja merecimento em nós. Amém. Amém. Porque vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ontem nós estudamos e a mensagem de ontem me tocou muito pelo momento que nós estávamos, pelo momento em que eu estou vivendo, né? E ontem nós estudamos sobre a volta de Jesus. E nós vimos que ele ensinou em detalhes sobre o seu retorno. Ele falou para os seus discípulos detalhes, mesmo antes dele morrer. E ele declarou que virá sobre as nuvens dos céus e que todo olho vai ver. Jesus disse que vai ter som de trombeta, que aqueles que já morreram vão ser ressuscitados. E Jesus ensinou que os anjos vão reunir aqueles que aceitaram crer em Jesus. E nós podemos crer nas palavras de Jesus, porque todos os sinais que ele predisse que aconteceria antes da destruição de Jerusalém aconteceram. E os sinais que ele disse que antecederão a sua vinda, o seu retorno, eles já começaram a acontecer. E hoje nós vamos estudar sobre um outro ensinamento muito importante que Jesus deu aos seus discípulos naquela noite. Pelo jeito, eles não dormiram aquela noite, porque eles tinham passado ali aquele dia inteiro no templo, ensinando, e agora nós já estamos há 4 dias estudando o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos naquela noite de terça para quarta-feira. E eu fico pensando, porque quando a gente está empolgado, quando a gente está com pessoas que a gente ama, facilmente a gente passa a noite conversando. E naquela noite,
naquela noite, Jesus passou a noite ensinando para os seus discípulos e ensinou verdades preciosas. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, que nós vamos estudar e nós vamos ver qual o trecho, qual o ensinamento que Jesus está querendo dizer para nós hoje. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 44. Mateus capítulo 24, versículo 32, nós vamos ler até o 44. Esse relato também pode ser encontrado em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Vamos ler Mateus. Diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus, antes mesmo dele falar a parábola, ele já faz um apelo e ele fala assim: aprendam com a parábola da figueira. Ele deixa explícito que iria contar uma parábola e que era para os seus discípulos se esforçar para aprender. Não tinha mais tempo para eles não entenderem. E então ele diz: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus aqui utiliza uma parábola, uma ilustração da natureza. E é mais uma prova de que ele utilizava todos os recursos e ilustrações possíveis para ajudar as pessoas a compreenderem as verdades espirituais. E essa ilustração em especial era especial para o povo, porque ali na Palestina, onde eles viviam, as figueiras eram muito comuns e era impossível alguém não conhecer uma figueira. É igual falar, por exemplo, aqui no Mato Grosso, aqui não, né? Lá no Mato Grosso do Sul, sobre a parábola da mangueira. É impossível alguém não conhecer um pé de manga, porque tem pé de manga em todo lado. E por isso que Jesus utiliza aqui a ilustração da figueira, porque a figueira era uma árvore que era comum naquele lugar. E ele diz que quando os brotos da figueira, e aquelas pessoas sabiam que quando os brotos da figueira começavam a nascer, que aquilo era um sinal claro de que a estação mais quente do ano iria começar. E Jesus fala que quando eles vissem aqueles brotos, que aquilo seria um sinal de que o verão estava próximo. E quando Jesus aqui ele dá ênfase de que nós precisamos reconhecer pessoalmente os sinais que vão anteceder a volta de Jesus, os sinais que vão anteceder os momentos da história que Jesus estava falando, e que perceber, reconhecer esses sinais e compreender esses sinais é algo muito importante para nós. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de distinguir entre os sinais dos falsos profetas
e entre os sinais verdadeiros, os sinais que foram mencionados por Jesus. Os sinais devem diferenciar se aquilo que vai acontecer é algo que está sendo dito pelos falsos profetas ou se é aquilo que está sendo dito por Jesus. E esses sinais, eles têm que diferenciar se esses eventos, ele marcam o princípio das dores ou se esses sinais marcam o retorno de Jesus. Isso é o que vai nos dar segurança na nossa caminhada cristã e é por isso que nós temos que estar atentos. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que eles ficassem atentos, porque antes do acontecimento principal, que é a volta de Jesus, vai haver sinais. E eles servirão para nos despertar, para nos deixar alerta, para nos deixar atentos e para nos dar esperança de que tudo o que foi dito por Jesus vai se cumprir. E então Jesus finaliza esta parábola com a declaração que nem sempre é fácil interpretar. E no versículo 34 ele fala assim, olha: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Jesus aqui, ele estava falando principalmente sobre a destruição do templo de Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém. E nessa declaração de Jesus, ele se refere especificamente às coisas que iriam acontecer ali. E ele fala que a destruição de Jerusalém, ela ocorreria antes de muitas daquelas pessoas morrerem. Há muitas pessoas ali que ouviam os ensinamentos de Jesus, aquela geração que teve o privilégio de ser ensinada por Jesus, de conhecer Jesus pessoalmente, de que aquela destruição daquele templo ocorreria, a destruição de Jerusalém ocorreria antes mesmo daquela geração ser destruída, antes daquela geração passar. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele disse o que iria acontecer, como iria acontecer e em que período iria acontecer. Porque se as coisas forem acontecer na minha geração, eu sei que vão ser num período de 50, 60, no máximo 70 anos. Então isso era para deixar alerta aquelas pessoas de que aquilo que ele estava revelando iria acontecer logo. E ele declara que tudo pode passar, que pode passar o céu, que pode passar a terra, mas que a palavra dele é eterna. Muitas coisas de muitos escritores, de muitos filósofos, de muitos estudiosos, muitas coisas que eles disseram lá no passado, elas perderam a importância e a credibilidade, ou sentido na atualidade. Mas Jesus, antes mesmo de morrer por nós, já deixou claro para seus discípulos que todas as suas palavras, todos os princípios deixados por Deus permanecem para sempre. E nesta declaração, Jesus dá ênfase na certeza do que ele revelou sobre o futuro, especialmente no que diz respeito à sua vinda e ao fim desse mundo. Cristo não tinha a intenção de que nós, como seus seguidores, soubéssemos com exatidão a data que ele voltaria, porque senão muitas pessoas iriam deixar para se preparar só no final. Muitas pessoas iriam deixar para fazer as portas da volta de Jesus. Só que ele deixou sinais. E os sinais preditos iriam testemunhar da proximidade da sua vinda. Mas ele declarou enfaticamente que o dia e a hora ninguém sabe. Apenas o Pai. Apenas o Pai que está no céu. Aqueles que são tentados a calcular com precisão quantos anos ainda falta para a volta de Jesus, fariam bem em considerar esse verso aqui. Porque o versículo fala que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora. E isso não importa. O que importa não é sabermos exatamente quando Jesus vai voltar. É um privilégio concedido a todos nós e é o nosso dever como cristãos permanecermos alerta, prestando atenção aos sinais, prestando atenção às declarações que Jesus fez, ao cumprimento das profecias e nos preparando, porque ele falou que a vinda dele está próxima, a vinda dele está próxima. E Jesus utiliza uma história muito conhecida por todos nós, que nós ensinamos para as nossas crianças desde quando
desde quando eles nascem. E essa história foi contada para finalizar o seu ensino sobre a importância de estarmos atentos aos sinais. E Jesus fala, aqui no versículo 37, ele diz assim, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus fala aqui que as pessoas comiam, que as pessoas bebiam, que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e não davam atenção nenhuma às coisas que Noé estava falando. Noé pregou por 120 anos sobre as coisas que iriam acontecer sobre aquele dilúvio, mas as pessoas não confiaram, as pessoas não aceitaram aquele ensinamento e por isso muitos, e por isso todos foram pegos de surpresa. A Bíblia não fala que Noé era perfeito, a Bíblia não fala que Noé não tinha pecado, a Bíblia não fala em momento nenhum que Noé era uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele encontrou graça diante do Senhor. E foi a misericórdia do Senhor que deu a oportunidade de Noé se salvar juntamente com a sua família. E a Bíblia apresenta, quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 6 e 7, a Bíblia apresenta algumas características sobre Noé. E a Bíblia fala 3 características principais de Noé. A primeira delas, e antes de falar das características, o capítulo 6, versículo 8, fala que Noé achou graça diante de Deus. Foi as misericórdias do Senhor que deu a oportunidade de Noé se salvar. E depois, no capítulo 7, versículo 1, apresentam 3 características e fala que Noé era um homem justo, ou seja, ele era um homem honesto. Fala que Noé era um homem íntegro. E o que quer dizer essa integridade? Essa integridade de Noé significa uma constância na religião. Noé era constante e preste atenção nessa palavra. Constância. Noé, ele não adorava a Deus simplesmente quando as coisas estavam boas, quando Deus estava atendendo às suas orações. Noé era constante, apesar do que acontecesse na vida dele, apesar das dificuldades, Noé permanecia ao lado de Jesus, ao lado de Deus. E a terceira característica que Gênesis 7 apresenta sobre Noé é que ele andava com Deus. Noé andava com Deus, Noé tinha um relacionamento constante com Deus, não apenas quando as coisas funcionavam bem, não apenas quando as coisas ocorriam conforme ele queria, ele era constante, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. E por isso que Deus revelou a Noé as coisas que iriam acontecer com esse mundo. E além disso, porque olha, Deus revela a Noé as coisas que ele iria fazer nesse mundo, que iria destruir esse mundo. E Deus revelou a Noé todas as coisas que ele poderia fazer, tudo aquilo que ele tinha que fazer para salvar a sua vida e para salvar a vida da sua família. E sabe o que fez a diferença na vida de Noé? A diferença na vida de Noé não foi as coisas que Deus falou para ele, porque Deus se revelou a muitas pessoas e Deus se revela a nós hoje. A diferença na vida de Noé foi que ele obedeceu. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia revelado. E Jesus, quando ele faz referência a Noé, ele declara que antes da sua vinda, que será como nos dias de Noé. E o mais interessante disso é que Deus já nos revelou tudo o que vai acontecer nesse mundo. E Ele revela por meio da sua palavra todas as coisas que nós temos que fazer, que nós podemos fazer para salvar a nossa vida e para salvar a vida da nossa família. E sabe o que vai fazer a diferença? Sabe o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida? É se nós vamos ser corajosos, assim como Noé foi. Corajosos para obedecer tudo exatamente como Deus está nos revelando. Os versículos 40 e 41 que nós acabamos de ler, ele tem trazido muita confusão às pessoas, porque esses versículos falam assim, olha,
40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Esses versículos, eles têm sido utilizados como uma justificativa para embasar a teoria do arrebatamento secreto. Mas com tudo que nós estamos estudando até hoje, até aqui, sobre o retorno de Jesus, nós vemos que essa teoria do arrebatamento secreto é antibíblica. Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar e que todo olho vai ver. A declaração que é feita aqui nesses versículos 40 e 41 é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Se nós olharmos o contexto, Noé e sua família foram levados para a arca e os outros ficaram. Nesses versículos aqui, quando nós lemos, diz respeito às pessoas que vão ser salvas e às outras que não vão ser salvas, porque não confiaram na palavra de Deus. Aqueles que são deixados representam servos maus, e aqueles que não confiaram na palavra de Deus, enquanto os justos são reunidos pelos anjos, os ímpios são deixados para sofrer as consequências das suas escolhas. Ontem nós estudamos como vai ser a volta de Jesus, que todo olho vai ver, que vai ter trombeta, que os anjos, que Deus vai enviar os seus anjos para reunir aqueles que, e a Bíblia utiliza o termo escolhidos, mas na realidade os anjos vão reunir aqueles que escolheram confiar. Então assim vai ser a volta de Jesus, não vai ter nada de secreto. E é por isso que o versículo 42 declara, portanto, vigiem. Vigiem. Este é o tema central do capítulo 24 de Mateus, vigiar. E para ilustrar a importância de se manter alerta, somente nesse capítulo e no capítulo 25, Jesus apresenta 6 parábolas para ilustrar a importância de permanecer alerta. Jesus apresenta a parábola do porteiro no versículo 42 que nós acabamos de ler, que ele fala assim, olha, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O porteiro que fica vigiando. Jesus também apresenta nos versículos 43 e 44 a parábola do pai de família, e ele fala assim, olha, se o pai de família soubesse quando viria o ladrão. Olha aqui, vou ler, para ficar bem claro na nossa mente. Versículo 43, porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Jesus também, nos versículos 45 a 51, ele fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau. No capítulo 25, do versículo 1 ao 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Nos versículos 14 a 30 do capítulo 25 de Mateus, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. E Jesus termina essas 6 parábolas sobre vigilância, falando sobre o grande julgamento, nos versículos 31 a 46. Queridos, hoje está fazendo exatamente 81 dias que nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. E durante todos esses dias, nós temos visto um mestre que chama pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas podem se tornar, se permanecerem ao lado de Jesus, se permanecerem ao lado deles. Nós vimos o cuidado de Jesus em avisar os detalhes de todas as coisas que aconteceriam e a sua paciência em ensinar os seus discípulos a ficarem alertas, a se prepararem para as coisas que iriam acontecer. Hoje nós estamos tendo o privilégio de ouvir Jesus nos alertando sobre as coisas que aconteceram antes da sua volta. Ele está nos avisando por meio da sua palavra, porque Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Ele quer que nos preparemos, que vigiemos e que nos atentemos aos sinais claros que Ele está nos dando, de que Ele logo vai voltar.
Jesus vai voltar, queridos. E Ele quer voltar para nos tirar desse mundo mal, desse mundo de pecado, desse mundo de sofrimento. E assim como a graça de Deus alcançou Noé, a graça de Deus está nos alcançando neste momento e Ele está nos chamando para se revelar a nós, para revelar a nós todas as coisas que irão acontecer. Ele está nos orientando por meio da sua palavra a construirmos uma arca espiritual para nos salvar, para salvar os nossos filhos, para salvar a nossa família. Nós temos que decidir individualmente se nós vamos obedecer exatamente tudo o que Ele está nos revelando ou se vamos pensar que isso é loucura e vamos deixar passar. Eu aceito a graça de Deus na minha vida. Eu aceito ouvir as coisas que Ele quer me revelar. Eu aceito obedecer todas as coisas que Ele está me pedindo. E a minha oração é para que você aceite esse convite também. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos acordou e o Senhor está se revelando a nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia em nos revelar todas as coisas, Pai. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós tapamos os nossos ouvidos para a tua voz. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a observarmos os sinais que estão acontecendo. Nos ajude a nos preparar. E nos ajude, Senhor, a estarmos dispostos, assim como Noé, a fazer tudo exatamente como o Senhor nos pediu. Senhor, nós sabemos que a nossa fidelidade a Ti, que a nossa obediência a Ti, ela vai influenciar também a salvação da nossa família. Por favor, Senhor, nos salve. Salve os nossos filhos, a nossa família. Nos ajude. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Vem logo, Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a continuarmos nos enchendo da palavra dEle, para sermos cheios do Espírito. Amanhã nós vamos estudar sobre o plano dos fariseus em tirar a vida de Jesus. E nós vamos continuar nessa caminhada, nos preparando para esse encontro com o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe a todos.